Estamos online. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Olá, boa noite, sejam bem-vindos todos à nossa 12ª live. Eu sou o professor Alan Fernandes, sou licenciado em História pela FEUC, pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela mesma instituição aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gostaria de lembrar a vocês que, além do vídeo da live, né, a partir de amanhã estará disponível este mesmo vídeo, né, no YouTube, no nosso canal Projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Acessem lá, inscrevam-se, cliquem no sininho para vocês serem sempre notificados das nossas publicações, das nossas transmissões, ok? É isso. Gente, hoje a gente vai ter o prazer de receber o professor Antônio Carlos Jucá. E, assim, é uma satisfação enorme tê-lo conosco. O professor Antônio Carlos Jucá é professor do Instituto de História, né, da UFRJ, é pesquisador da CNPq e coordenador do Centro de Estudos do Antigo Regime dos Trópicos, tá? E vamos ter como tema, hoje da nossa live, desigualdade social na história brasileira. Caramba, professor, são muitas desigualdades, né? E parece que elas não têm fim. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço. Queria falar, né, que é um prazer para mim estar aqui com vocês, agradecer a Alessandra, agradecer ao Alan pelo convite, né, um imenso prazer estar aqui, né, dialogar com vocês e tratar de um tema que é, né, fundamental na história do Brasil e que está na ordem do dia, aliás, está sempre na ordem do dia. Né? Se tem uma coisa que nos marca, essa imensa desigualdade social. A gente pensar que essas desigualdades elas vêm desde o início da nossa colonização, né, professor? E agora a gente tem debatido há tanto tempo, o Alan está com essa Constituição Federal aí no fundo da estante dele, essa Constituição comunista, né? E a gente falar dessas desigualdades... Olha, professor, que absurdo! É verdade. É muito absurdo. Então, a gente pensar... Foi promulgada pelo Carl Ulisses e o Frederic Guimarães. Em 88. É verdade. Em 88. Então, professor, a gente tem 40 minutos para o senhor fazer toda a sua explanação. Fique à vontade, depois a gente vai abrir para interagir com as perguntas, tá? E fique à vontade. Bem-vindo de novo. Bom, obrigado. Bom, começar, quer dizer, meu desafio, né, tratar desse tema a partir do meu ângulo de pesquisa, que é ligado à história colonial. Né? Eu sou um pesquisador, né, sou um professor de história colonial do Brasil. E, portanto, entender como é que essa desigualdade social, né, ela nasce, né, como é que ela está ligada às próprias raízes, podemos falar assim, da sociedade brasileira e como ela se desenvolve ao longo do tempo. Né? E quais são as características dessa desigualdade social. Isso também é importante dizer. Desigualdade social existe no Brasil, existe na França, existe no Japão, mas, né, obviamente, a forma como essa desigualdade social se apresenta, né, em cada região, enfim. Né? Então, eu pensar um pouco na desigualdade social brasileira. Né? O que é essa desigualdade social? O que é essa desigualdade? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Um dos países onde a desigualdade, ou seja, a forma como a riqueza social, a riqueza produzida pelo conjunto da sociedade, né? A forma como essa riqueza é distribuída é extremamente, né, desigual, extremamente violenta, eu diria mesmo. Né? Essa desigualdade é, de fato, uma forma de violência contra a imensa maioria da população brasileira. Né? Nós temos, se nós olharmos, por exemplo, para o índice de Gini, né, o Gini, enfim, que é um índice fundamental para a gente pensar a desigualdade, né? Para quem não conhece, índice de Gini é um índice no qual, se você tem, ele vale entre 0 e 1,
né? Quanto mais próximo de 1, mais desigual. Quanto mais próximo de 0, mais igual, né? Então, 1 seria, né, onde toda a riqueza está concentrada numa única pessoa, enfim, né? E 0 seria onde a distribuição de riqueza ou de qualquer coisa, né, ela é absolutamente igual para todos, né? Obviamente que nenhuma sociedade está nem no 0 nem no 1, mais próxima do 1, mais desigual essa sociedade, né? E quando nós olhamos para o Brasil, a gente vai ver que esse índice de Gini no Brasil, né, varia sempre acima de 0,5, 0,6, quer dizer, bastante próximo de 1, né? E isso é algo que se repete na história brasileira, né, para além de todas as transformações que essa sociedade passou, né? Se a gente pensa no século XX, né, quando a gente olha para o século XX, a gente vê uma sociedade que inicialmente se industrializa muito rapidamente, se urbaniza muito rapidamente, né? Enfim, mas com todas as ações que são inegáveis, né? Consegue, inclusive, vencer, né, coisas como uma mortalidade muito elevada, consegue não acabar, mas diminuir o analfabetismo, etc., mas, mesmo assim, manter uma desigualdade social extremamente significativa, né? Extremamente. Isso é uma nódoa, né? Isso é algo que nos atrapalha. Eu acho que... eu me lembro que na década de 70, né, o Delfim Neto, né, que era o ministro, o czar da economia, como se dizia na época, né, da ditadura, o cara, né, mais importante, aí, das figuras mais importantes, né, da ditadura, em termos de economia, etc. e tal, né, tinha a famosa frase que era necessário primeiro fazer o bolo crescer, né, para depois distribuir, né? Então, o bolo tinha que crescer na ideia do bolo, né, no fermento, né, botar no forno para ele crescer e depois cortar para todo mundo, né? Então, era preciso que o Brasil crescesse primeiro, né? Depois, então, vamos distribuir essa riqueza, né? O Brasil cresceu, depois o Brasil entrou numa enorme crise nos anos 80, né? E em nenhum momento essa distribuição chegou, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? E o que é mais importante, de alguma forma, o que me parece mais significativo é que, pelo menos no século XXI, ou talvez já no final do século XX, a gente começa a perceber que, na realidade, essa desigualdade ela se torna um problema. Quer dizer, não tem mais aquele papo de vamos crescer para depois distribuir. A gente não vai crescer, né? E isso é muito claro, a gente não cresceu, né? Se a gente pega, né, de 1990 para cá, o crescimento do Brasil foi muito baixo, né? Nós só tivemos um crescimento razoável, né, no governo do Lula, né, nos 2 governos Lula aí, e mesmo assim muito ligado a uma conjuntura específica de aumento das commodities, aumento da exportação de commodities, etc. e tal. Quer dizer, não tá ligado a um crescimento da indústria, por exemplo, enfim, qualitativamente mais positivo, né? Então, nós temos um problema concreto, né? E esse problema concreto passa, né, em grande medida pela questão da desigualdade social, né? E aí entender essa desigualdade social, e aí também entender que essa desigualdade social, né, ela é econômica, né, ela é social, né, mas ela não quer dizer, entender como ela opera. Eu acho que é importante olhar, né, para o período colonial, não para fazer uma transposição direta. É claro que a gente sabe que a sociedade do século XXI não é a sociedade do século XVI, não é a sociedade do século XVII, nem do século XVIII. Então, não dá para fazer uma transposição, né? Mas a gente consegue perceber alguns aspectos, vamos dizer assim, né, que perduram, né, que nos permitem pensar, né, numa longa duração mesmo, né? Arriscando aqui usar um termo, né, de Brodel já um pouco em desuso, mas, enfim, né, numa longa duração. São coisas que estão presentes ainda na nossa sociedade, né? Então, a primeira coisa que me parece importante é a de social ela opera, né, desde o início da nossa colonização. O que marca isso daí, né? A gente sempre fala da escravidão, né? A gente sempre, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa colônia é a escravidão. A escravidão é um problema? Claro que é, né? É claro que porque, né, uma desigualdade básica, né? O que caracteriza a escravidão, né? Um indivíduo é propriedade, o indivíduo é dono de outro, né? Ora, isso é uma desigualdade
fundamental, né? Você tem né, uma pessoa não só comandando, chefiando, mas sendo proprietária da outra. Né? E aqui não é um indivíduo e outro, né? Estamos falando de um indivíduo que é proprietário, né? E de um grupo muito maior de indivíduos que são propriedade desse indivíduo. Né? Então, isso causa uma desigualdade básica. Né? Agora, essa desigualdade, isso é só um dos elementos. Né? A escravidão também nos fala de uma coisa que é fundamental, que é a violência. Né? A gente só vai entender a escravidão Provavelmente tivemos aqui um problema técnico, né? E já já... Oi, Alê. Oi, caiu a conexão, né? O professor, é só mandar uma mensagem para ele, né? O link é o mesmo. Enfim, o professor vinha falando, né, sobre a desigualdade, essas bases da desigualdade no Brasil, né? Que são marcadas desde a colonização, né? Desde que o Brasil é Brasil, né? Desde que o Brasil é colonizado, nós vemos a população, né, que aqui viveu, né, e vive até hoje, ela está acostumada, entre aspas, com essa desigualdade, infelizmente, né, que é imposta de cima para baixo, né? E ele fala né, da escravidão, mas ele não utiliza a escravidão, né, como subterfúgio para isso tudo, né, porque ele explica que a escravidão ela teve grande impacto, né, obviamente, na desigualdade, né, em que grande parte da população brasileira era escravizada, portanto desigual, né, do ponto de vista jurídico, né, econômico, socioeconômico, e a gente vê que até antes mesmo, né, da escravidão, houve desigualdade, né? A exploração do homem pelo homem, né, gera desigualdade, né? Os portugueses, quando chegam, exploram os indígenas, né, através das trocas nem sempre equiparadas, né? Trocar o trabalho, a mão de obra indígena, por anzol, por espelho, enfim, os quinquilharias, né, que a gente chama. É claro que houve resistência também, acredito que o professor também vai falar sobre isso, né, que a gente nunca pode desassociar essa luta. Enquanto existe gente, existe também luta, né? A desigualdade é uma chaga, no entanto, houve resistência também na história do Brasil a isso, né? O professor já está conosco, nos ouve, professor? Voltou. Pronto, voltei. Voltou. Pode dar continuidade, professor. Pode continuar, obrigado. Peço desculpas, enfim, é a internet que é complicado, né? Relaxa. Eu tentei resolver aqui, acho que eu não vou ter mais esse problema, vamos ver. Voltando, então eu queria chamar atenção para a questão da violência, que eu acho que é uma marca fundante, né, da sociedade brasileira e da desigualdade social na história brasileira. Eu estava falando da escravidão. A escravidão só existe através da violência, né? Quer dizer, a única forma de um homem ser proprietário de outro homem, de um ser humano ser proprietário de outro ser humano, é através da violência, né? Se a gente pensa a primeira escravidão no Brasil, né, a escravidão indígena, né? Enfim, que é exatamente, né, um marco de extrema violência, né? Povos e povos indígenas que são, né, capturados, têm sua estrutura social destruída, né, tem a sua realidade, né, completamente modificada, né, para serem escravizados, né, de uma forma extremamente violenta. Né? Então, esse é o primeiro elemento fundamental. Né? Dentro dessa lógica, obviamente, né, que os benefícios dessa sociedade que vai se constituindo vão ficar nas mãos não desses escravos, né, desses indivíduos que estão sendo violentados, mas sim daqueles que os escravizam. Né? A mesma lógica na escravidão africana. Né? Quer dizer, quando você vai ter, ali, lá pelo século XVII, XVIII, a mudança dessa escravidão indígena para a escravidão africana, a mesma violência se repete, né? Só que na África. Né? Então, essa violência ela é, de certa maneira, transferida, né, para a África, né?
Mas se dá da mesma forma, quer dizer, é através da guerra, é através do saque, é através, enfim, né, de vários mecanismos violentos, né, que você vai ter a possibilidade de escravizar seres humanos, né, de cativar seres humanos e trazê-los para o Brasil, enfim, para a América de forma geral. Né? O Claude Meillassoux, né, que é um antropólogo francês, chamava atenção para esse aspecto. Né? Quando você olha, né, no século XVIII, no século XIX, né, a proporção de proprietários de escravos, né, você tem uma proporção razoável da população, né? Você acha que o proprietário de escravo é meia dúzia de pessoas? Não é. Né? Na realidade, você tem uma quantidade razoável de indivíduos que são proprietários de escravos. Né? O que nos chama a atenção para o fato de que o escravo, de fato, não era tão caro, né? Não era uma coisa tão cara. E por que ele não era tão caro? Exatamente porque é produzido através da violência. Né? Seja na América, seja na África, né? Você produz escravo através da violência. Né? Eu sempre comparo, quando eu falo com meus alunos sobre isso, eu comparo com um ladrão, né, que rouba o celular, por exemplo. Né? Um celular custa, dependendo, né, 800, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais, enfim, dependendo do celular. Né? O ladrão vai vender aquele celular por 300 reais, 200 reais, de repente nem isso. Por quê? Porque o custo do celular para ele, né, foi o custo da violência, né, de pegar o celular de alguém, pode ser até de matar alguém, enfim, mas o custo, né, concretamente, para ele foi baixo, né, para conseguir aquele celular. Então, não é o valor real do celular, digamos assim, né, o valor que você teria que comprar, mas é o valor da forma como ele foi produzido, né, entre muitas aspas. A mesma coisa o escravo. Né? O escravo ele é relativamente barato porque ele é produzido através da violência. Né? Então, esse é um ponto fundamental. E essa violência, né, ela contribui para essa desigualdade social. Então, desigualdade social e violência são elementos que estão intrinsecamente ligados. Não dá para a gente distinguir, não, aqui é violência, aqui é desigualdade social. Né? Ou seja, é através da violência que essa desigualdade social se produz desde o século XVI. Né? É através da violência que a sociedade se cria, é através da violência que ela cria essa desigualdade social. Né? Um outro elemento importante que me parece que a gente deve ressaltar em relação a essa desigualdade social, né, tem a ver também com o monopólio, né, dos mecanismos, se a gente pode falar assim, de reprodução dessa sociedade. Né? Ou seja, você tem uma elite, né, um grupo, entendendo a elite assim como, né, de forma bem simples, um grupo que domina a sociedade, que controla, enfim. Né? Você tem uma elite que consegue, né, monopolizar, embora ela varie bastante ao longo do tempo, né, mas ela consegue sempre monopolizar, né, em suas mãos, controlar em suas mãos, né, os principais mecanismos de produção e de reprodução dessa sociedade, né, abrindo muito pouco espaço, né, para uma maior igualdade social. Né? Isso é muito claro, quer dizer, já no período, né, colonial, né, nós temos o controle nós sabemos hoje, né, das câmaras, né, de cargos, né, dos ofícios da chamada república, né, ou seja, os ofícios da governança. Né, nós temos uma série de elementos que garantem para essas elites, né, o controle da riqueza, né, da forma como essa riqueza é produzida, da forma, principalmente, como essa riqueza é distribuída. Né? Então, acho que isso é um ponto também importante, a gente entender como é que essa desigualdade está ligada também a esse monopólio. Né? Ou seja, por mais que essa sociedade, como eu disse, se transforma muito significativamente, né, ao longo do tempo, né, a elite consegue, né, permanece controlando esses mecanismos fundamentais de reprodução social, né, ao longo de todo esse tempo. Um elemento importante, né, que me parece significativo é também entender que essa desigualdade social ela opera por outros mecanismos, que não só os econômicos. Né? Eu falei um pouco aqui da política, né? Quer dizer, já na colônia, a política é um elemento fundamental, né, para produzir essa elite, né, e, portanto, para produzir também a desigualdade social. Né? Mas isso permanece no Império, e isso permanece na República, né, e isso permanece hoje. Né? Nada mais atual, né, quando a gente pensa, né, que na famosa reunião, né, ministerial de 22 de abril, né, o presidente cita quem? Luciano Hang.
né? O amiguinho dele lá, o papagaio lá, que se veste de verde e amarelo, etc. e tal, né? Faz aquela papagaiada, mas é muito bem remunerado, né? Enfim, ou seja, como é que ele é remunerado? Nós temos que mudar o presidente do IFAM porque está atrapalhando o rangue, né? Enfim, ou seja, mesmo quando você não é um político, você está operando politicamente, né? Mesmo quando você não disputa um cargo, mas você, fazendo parte dessa elite, você está operando politicamente, né? E isso não é de graça, né? Quando a gente pensa esse mecanismo de corrupção, etc. e tal, né? Toda Caixa 2, etc. e tal, né? São pagamentos, né? Você paga os agentes políticos e eles te devolvem, né? Com as obras, com os contratos, enfim, né? Com uma série de benefícios, etc. e tal, que mais do que compensam tudo que você gastou, né? Mais do que compensam tudo, né? Ora, nessa brincadeira, né? 99% da população brasileira não está envolvida, né? Não sou eu, não é você, Alessandra, não é você, Alan, não são os ouvintes, né? Não somos nós que estamos participando disso, né? Nós estamos excluídos disso daí, né? Estamos excluídos, a gente não está participando disso, né? Mas nós estamos pagando, né? Nós estamos pagando. O preço é caro. Exatamente. O preço é caro. O preço é caro pra caramba, né? Pra caramba. Na época, hoje em dia, a Globo, né, os filhos do Roberto Marinho, que controlam a Globo, são mais, né, quietos, não são tão envolvidos politicamente. Mas só para dar um exemplo também que eu me lembrei do Roberto Marinho, quando era vivo, né, ele era um militante da direita, ele sempre apoiou o golpe, apoiou, enfim, até o final, etc. e tal, sempre foi. Ele acreditava, né, naquilo. Inimigo de Brizola. Inimigo de Brizola. Brizola conseguiu, foi o único que conseguiu ter um direito de resposta no Jornal Nacional. Né? Então, ele era um cara que acreditava naquilo. Resumo de dúvida. E ele tinha um advogado, Jorge Serpa, ele mandava o Serpa lá para Brasília para fazer, né? Como ele não podia ficar toda hora, né, na política, pegava mal, ele diretamente ouvindo em coisas políticas, ele mandava o sujeito lá para fazer para ele as negociações. Mas era isso. Agora, ele era muito bem remunerado também, né? Enfim, ideologias à parte, né? Ele construiu a Globo. Pois né? Enfim, concessões. Pois é, exatamente. Então, assim, foi muito bem remunerado, né? Ele, Silvio Santos, enfim, né? Todo esse grupo foi muito bem remunerado. Então, são exemplos, né, mais próximos a gente, mas que tem a ver com esse aspecto, né? Essa relação entre política e economia de forma muito clara, né? E sempre no sentido de privilegiar, né, certos grupos, certos, né, personagens, em detrimento do conjunto da sociedade. Né? Isso foi na ditadura, né? E, infelizmente, isso continuou depois da ditadura. Né? Então, acho que esse é um aspecto importante. Um outro aspecto também importante, que eu acho que a gente não pode deixar de tratar aqui, é que a desigualdade social ela opera também em outros termos. Né? Ou seja, ela tem um recorte também de gênero, né? Ela tem um recorte de raça, né? Embora eu deteste esse termo raça, mas enfim, né? Embora não exista raça do científico, existe raça socialmente falando, né? Infelizmente. Né? Então, assim, isso também é um elemento importante para a gente entender a desigualdade social, né? No Brasil, como ela opera. Né? Ou seja, ela não opera só pela questão econômica, não é só se eu sou rico ou se eu sou pobre. Né? Ela opera também se eu sou branco, se eu sou negro, né? Se eu sou mulher, se eu sou homem, né? Se eu sou hétero, se eu sou homossexual. Né? Tudo isso vai influenciar. Né? Tudo isso vai marcar, né, essa desigualdade social. E acho que isso é um elemento importante, né? Que a gente tem que... Se a gente quer pensar em vencer essa desigualdade social, esses aspectos têm que ser tratados também. Né? Eu tenho até um orientando que está trabalhando com isso, vai começar a trabalhar agora para o século XIX, que é exatamente com as mulheres libertas na segunda metade do século XIX. Né? Aquelas mulheres que saíram da escravidão, né, mas que estão no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, passando por aquelas transformações imensas pelas quais o Rio de Janeiro, né, passa, né, enfim, né, de mudança, de crise da escravidão, de ascensão do trabalho livre, né, não necessariamente salariado, mas livre, etc. e tal, né, e como é que essas mulheres... E aí, né, é muito claro, assim, existe um recorte que nós podemos chamar de gênero,
né? Ou seja, o ser mulher significa, né, na prática, os lares dominados por mulheres, controlados, chefiados, enfim, por mulheres, na prática são lares mais pobres, inevitavelmente. Né? Lares onde você não tem um homem, né, um homem chefiando, e aí chefiando é um termo, né, não adequado para hoje, mas adequado para o século XIX, são lares mais pobres, inegavelmente. São lares mais, com maior número, aí já pensando para o século XX, com maior proporção de analfabetos, por exemplo. Né? São lares onde a possibilidade de ascensão é muito menor. Né? Então, esse recorte ele é fundamental. Né? Nos Estados Unidos, não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, uma pesquisadora criou um termo para isso, que hoje é utilizado no Brasil, né? Que é o conceito de feminização da pobreza. Né? Ou seja, você é pobre porque você é mulher. Ou você é pobre porque você, mesmo não sendo mulher, você está num lar chefiado por uma mulher. Ou seja, o fato de ser mulher, por si só, né, já é um elemento negativo na sua trajetória, já marca a sua trajetória de forma negativa. Né? E isso é muito forte no Brasil. Né? E numa sociedade, né, extremamente desigual, né, onde, portanto, né, embora haja a possibilidade de ascensão social, essa ascensão para muito poucos, né, eu vou utilizar tudo aquilo que eu posso utilizar contra quem pode ascender comigo. Né? Então, se eu posso ser considerado branco, né, eu posso usar isso contra os negros. Se eu sou homem, eu posso usar isso contra as mulheres. Né? Se eu sou hétero, eu posso usar isso contra os homossexuais. Né? Então, são todos elementos. Né? E aí eu chamo a atenção também para o segundo aspecto, né, que a gente tem que pensar, né, e que é um tema mais delicado, né, que é pensar até que ponto essa desigualdade social, né, essa visão de uma desigualdade natural ou naturalizada, até que ponto isso é incorporado pelos próprios indivíduos. Né? Isso é incorporado pelas mulheres, isso é incorporado pelos negros, né? Isso é eventualmente incorporado pelos homossexuais. Né? Isso é um ponto importante para a gente pensar também. Né? Quer dizer, quando eu falei lá da escravidão, eu chamei a atenção para o fato de que você tem uma proporção razoável de proprietários de escravos, ou seja, não grandes proprietários de escravos, mas proprietários, indivíduos que tinham 1, 2, 3 escravos. Né? E boa parte dessas pessoas que tinham 1, 2, 3 escravos eram pessoas que tinham origem na escravidão. Eram ex-escravos, eram filhos de ex-escravos. Né? Eram pessoas, portanto, que se inserem na lógica dessa sociedade, né, onde ter escravos é uma coisa importante, né, um elemento de diferenciação social, né, e, portanto, participam também dessa lógica desigual. Né? E isso é um instrumento extremamente perverso, né, porque isso é permitido, né, e você é incentivado a isso. Né, você é incentivado, né, a participar disso daí para exatamente se distinguir, né, se separar. Professor, é a naturalização dessas desigualdades, né? Desses mecanismos de desigualdade que vão assim, se enraizando dentro do nosso imaginário de construção social. Né? Então, é normal para a gente, cada um dentro do seu extrato social, da sua camada social, e contente-se com isso, sem a possibilidade de você se mover dentro dessa estrutura social. Então, eu penso assim que naturalizamos muito essa questão da desigualdade, ainda hoje, e é inaceitável isso, a gente naturalizar isso. Né? É aquela grande discussão, né, das bandeiras levantadas pela direita e pela esquerda, né, enquanto a direita é inigualitária, né, historicamente inigualitária, ela tenta, essa elite, né, que a gente está falando, essa elite burguesa, enfim, eles se identificam com a direita e com essas características, né, essenciais da própria direita, né, em que a desigualdade é natural. Eles entendem as desigualdades naturais como uma obra divina, por exemplo, né, aliada ao discurso religioso para a legitimação disso, né, utilizando dos textos sagrados para poder legitimar isso. Então, se você nasce da forma como você nasceu, nesse status que você nasceu,
é porque Deus quis assim. Né? E acaba isso introjetando, como o professor falou, né, retomando aquele conceito de Brodel, né, essa longa duração. A mentalidade é a última coisa a mudar no ser humano. Né? Verdade. Então, quando isso é introjetado, da forma como foi, através da violência, bem colocado pelo professor Jucá, como viver esses séculos todos nessa luta, né? Não foi uma derrota, né? Porque a luta continua, né? Resistência sempre houve, está havendo, sempre houve. Mas quando a elite tem poder, ela tem o poder da violência também na mão, porque ela é comandante do exército, por exemplo, das polícias, né? Que muitas vezes são reflexo da desigualdade, mas são instrumento de perpetuação da própria desigualdade na sociedade. Né? Às vezes sem saber, né? E muitas vezes sem saber disso. Né? Não, isso é um problema enorme. Eu acho que a gente pensa, por exemplo, a gente fala, né, que a polícia é racista, né? O que é verdade. Se a gente for pensar o número, né, a proporção de negros para brancos são mortos, etc., então é verdade. Agora, que polícia é essa? Pensando no Rio de Janeiro, né? Enfim, a gente pode falar melhor. Que polícia é essa? É uma polícia de brancos? Né? Porque não, agora o feito lá matou o George Floyd. Era um branco matando um negro. Mas essa polícia que mata no Rio de Janeiro é uma polícia de brancos? Tem brancos, claro. Mas não é uma polícia majoritariamente branca. Exatamente. Né? E isso é um problema. Quer dizer, eu acho que... E essa é uma questão fundamental, né? Quando a gente fala racismo estrutural, é isso, né? Você vai dizer para o sujeito que é policial negro que entra no morro matando que ele é racista, né? Ele provavelmente não vai dizer, você tá maluco, né? Entendeu? Agora, né? Ele está perpetuando, né, um racismo, é óbvio, ele está matando, né? Ele não vai entrar... Ele negro, que provavelmente tem familiares na favela, se não em qualquer favela, ou em comunidades, né, carentes, etc. e tal, né? Ele não vai entrar no Leblon atirando. Ele não vai entrar no condomínio da Barra atirando. Né? Ele não vai quebrar a porta, né, de um apartamento. Não vai nem falar atirando. Né? Não vai o exemplo disso foi em Alphaville, né? Algumas semanas atrás. Né? Exatamente. Um exemplo perfeito disso. Perfeito, exatamente. E o cara, né, grosseiro, né, típico elite bolsonarista brasileira, né? E o policial, enfim, fez a reclamação, etc, tal, mas, né, dentro de um padrão que imagina se o cara da favela fala aquilo com ele. A gente não encontrar nem o corpo do sujeito. Pois entendeu? Né? É isso. É essa a realidade. Né? Então, eu acho que esse é um elemento importante. Eu acho que a gente tem vitórias também. Né? Que eu quero dizer assim, hoje nós temos uma consciência desse racismo, né? Desses problemas muito maior do que a gente tinha antes. Né? Eu estava conversando, né, com a minha mulher sobre esse aspecto, por exemplo, na televisão. Hoje nós temos uma proporção de atores negros e negras. Gente, eu tenho 52 anos. Quando eu era garoto, né, a Escravizaura era branca, entendeu? Era branca. Escravizaura foi uma coisa impressionante, né? Escravizaura era uma novela na qual todos os escravos eram negros, menos a personagem principal, que era branca, né? Enfim, é um negócio inacreditável, né? Enfim, então, e hoje não, né? Quer dizer, hoje em dia, né, você tem, né, na propaganda, você tem podemos chamar de uma classe média negra, emergente, e que, de certa forma, reatualiza o racismo. Né? Porque enquanto o negro... Né, o racismo brasileiro é um racismo de classe. Né? Enquanto o negro, a negra, estão nos seus papéis inferiores, né? É o servente, é a faxineira, é a tia do cafezinho, não sei o quê, você até você trata bem, você não... Né? A maioria das pessoas, não estou dizendo todo mundo, mas, enfim, muitas pessoas tratam bem, não sei o quê, não demonstram, né? O racismo não aparece. Né? Ele está ali, pode estar ali, mas ele não vai aparecer, né? Porque essas pessoas estão no papel, né? Se for até um jogador de futebol ganha muito dinheiro, beleza, é um jogador de futebol, né? Mas é um caso específico. Agora, se esse sujeito virar médico, né? Se esse sujeito vira engenheiro, se esse sujeito vira outra coisa, né? Na qual ele vai lidar com pessoas, né? Um repórter, que seja, não importa, ele já está competindo, né? Ele está no papel que não é o papel historicamente, digamos, esperado dele. Eu acho que isso é um ponto importante, que a gente tem que
né, que pensar. Para pensar a desigualdade social, né, a gente tem que pensar nessas múltiplas desigualdades. Né, e a gente tem isso, e é tudo isso, né, vencer tudo isso. Né? E a única forma de vencer isso, acho que isso é um ponto importante também, é entender a especificidade brasileira. Mais uma vez, né, o policial que mata o negro pode até ser branco, mas muitas vezes é negro. Entendeu? A gente tem que entender isso. Não é culpar o cara, você é um filho da mãe, não sei o quê, xingar o sujeito. Não, é entender isso. Né? Para a gente lidar com isso, com esse problema, com essa formação que o cara tem. O cara tem formação para isso. Ele é criado para isso, ele é acostumado, ele é ensinado a botar, sabe, o saco de plástico na cabeça do sujeito para fazer ele confessar. Ele aprende a torturar na polícia, ele aprende a espancar, ele aprende a bater sem deixar marca, se ele quiser. Ele sabe fazer tudo isso, ele aprende isso na polícia. Né? Então, são esses elementos, né? Quer dizer, as mulheres, quer dizer, né, quantos homens são super machistas, etc. e tal. Aí você vai olhar as mães desses caras, entendeu? Essas mães reproduzem esse padrão, reproduzem, né? Enfim, eles não são machistas porque nasceram assim, né? É porque eles foram criados assim. Né? Não tô, professor. Mas, enfim, né? Tem um papel das mulheres também. Eu estou querendo ressaltar esse aspecto, né? Aquela que é vítima, né? Mas como ela acaba muitas vezes reproduzindo esse papel. O professor, agora, assim, é interessante quando a gente está num bate-papo de professores, e sobretudo porque todos nós somos professores de história, e a gente consegue entender com muita tranquilidade toda essa conjuntura, né? Agora, fazer um leigo, né, entender toda essa conjuntura, por vezes é muito difícil. Primeiro, dele se colocar no espaço, no local onde ele está, de fato, inserido, né? Então, se a gente for parar para pensar assim, de forma bem clara, para mostrar para os nossos seguidores a questão das desigualdades, que a gente pode fazer uma análise, pensar as desigualdades a partir de uma análise, pensar nessa desigualdade do ponto de vista político da não participação, econômico também da não participação econômica, pensar também do ponto de vista social, e aí abrir algumas setinhas, né, para a questão de raça, gênero e classe nessas setinhas, né? E aí o senhor colocou uma questão que é muito interessante, porque assim, eu sou mãe de 2 meninos, e na minha casa, os meus meninos fazem serviços de casa todos, e tem que fazer. Justamente porque no decorrer do tempo eu fui tendo a consciência, não foi de imediato, mas no decorrer do tempo eu fui tendo a consciência de que eles precisavam também colaborar, justamente para eu não criar meninos, né, que lá na frente vão reproduzir esses discursos machistas que a própria mãe passa para os filhos. Né? Então tem essa questão que a gente sempre coloca, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente tem uma pergunta para o senhor, e a gente gostaria de fazer, de uma das nossas seguidoras, da Ariane Rodrigues. Alan, pode fazer a pergunta para o professor, por favor? Eu vou colocar aqui na tela, mas eu vou fazer a transcrição aqui, a leitura, porque deve estar um pouquinho pequeno, né? Então, a nossa seguidora, Ariane Rodrigues, está sempre aí participando conosco. Boa noite a todos. Gostaria de ouvir sua análise a respeito da desgovernabilidade do projeto de governo atual, né? A negação em relação à administração da miséria e como essa conjuntura afetará diretamente os mais pobres e periféricos, né? Ela complementa a fala dela, e aí eu acredito que sejam... Para que o senhor possa balizar, né, a sua fala, a sua resposta, com falar sobre o pacote das contrarreformas, né, os direitos subtraídos das classes trabalhadoras e o favorecimento de uma elite rentista, né? Polêmico, né? Mas mas é isso. Não, mas é bom porque, Ariane, eu te agradeço, porque você me deu a cancha, digamos assim, para poder falar de um outro aspecto que é importante, né? Eu estava falando como o Estado, né, a atuação estatal produz a desigualdade, né? Mas também é só com o Estado que a gente consegue diminuir essa desigualdade, né? Ou seja, não existe, você colocou muito bem, né? Essas reformas trabalhistas, né? Reforma da Previdência, tudo isso, né? Vem de uma agenda, né? Que alguns chamam de neoliberal, enfim, mas que visa exatamente desmontar, né? A atuação do Estado, né, naquilo que é fundamental,
né, que é exatamente a redução das desigualdades, né, a diminuição dessas desigualdades sociais. Então, acho que isso é um elemento fundamental. Não há como, né, a gente resolver esses problemas sem que o Estado participe. Né? Quando a gente pensa o Estado, né, a formação desse Estado lá na época moderna, né, um elemento fundamental é pensar como esse Estado ele tem esse papel, né, pelo menos idealmente, de buscar o bem comum, de buscar o bem do conjunto dessa sociedade. Né? Claro que isso é um ideal, né? Mas apenas através do Estado a gente vai conseguir, de fato, né, mexer na estrutura social, porque a estrutura social ela é naturalmente desigual. Né? O que se construiu, né, é algo desigual. Se nós deixarmos a água passando, digamos, né, por baixo do rio, se a gente não desviar essa água, né, para outros locais, a gente não vai ter mudança disso daí. E na conjuntura atual, isso é ainda mais grave. Né? Por que isso é mais grave? Porque com a pandemia, né, com o vírus, etc. e tal, com a questão do distanciamento social, a economia colapsou. Né? Não estamos numa recessão simples, etc. E tal. A gente está verificando o colapso da economia. Né? E esse colapso da economia afeta fundamentalmente as pessoas mais pobres. Né? Afeta quanto menor a renda do indivíduo, quanto menor, né, os rendimentos e quanto mais informal o trabalho dele, mais ele está sofrendo com essa situação. Né? Isso é muito claro, né? É bastante evidente. Né? Veja que, mesmo que nós temos hoje esse auxílio emergencial de R$600, etc. e tal, isso é fruto, na verdade, muito mais de uma pressão do Congresso, e dentro do Congresso, muito mais da oposição, sobretudo da esquerda, do que do governo. O governo queria dar inicialmente R$200 para as pessoas. Né? E o projeto do Paulo Guedes, para o pós-pandemia, né, ele tem essa fixação dos R$200. Né? Dar R$200 para 1 milhão de brasileiros que vão trabalhar construindo estradas. Né? Então, gastar 200 milhões por mês com 1 milhão de pessoas, né? Ou seja, né, tratar as pessoas como gado mesmo, e aí, né, enfim, né, como se, considerar que essas pessoas, o valor dessas pessoas é muito pequeno, né? Ela não tem importância nenhuma, ela serve como, né, como mão de obra quase escrava. Né? Esse é o projeto. Ora, o que isso vai produzir? Isso vai produzir mais estradas, isso, né, supondo que isso acontecesse. Não acredito nisso. Mas, enfim, o que isso produziria? Mais estrada, uma infraestrutura melhor, etc. e tal, mas para benefício de quem? Certamente não são dos caras que vão receber R$200. Né? Não são essas pessoas que vão ser beneficiadas. Né? Então, essa disputa política ela é fundamental. Quer dizer, é claro que o Estado tem que atuar. Né? E mesmo esse desgoverno que nós temos está falando isso. Né? Mas a forma como ele vai atuar, né, é que vai definir né, o futuro, pelo menos o futuro mais imediato da nossa sociedade. Que nós precisamos que esse Estado atue de forma clara, diminuindo ao máximo, né, esses problemas que estão sendo causados na sociedade brasileira, e enquanto não houver vacina, isso não vai ser uma coisa simples. Né? Quer dizer, você pode abrir os shoppings, né, mas quem é que vai aos shoppings? Né? Muita gente vai, etc. e tal, mas durante quanto tempo? Daqui a pouco fecha de novo. Né? Eu, por exemplo, não pretendo ir a shopping tão cedo, entendeu? E eu gosto de shopping, eu não tenho nada contra shopping. Mas, enfim, não pretendo ir, não vou, um lugar super perigoso, né? Tudo fechado lá, naquele ar-condicionado viciado, enfim, com aglomeração, não vou me expor à toa. Né? Diferente de numa loja na rua, é outra coisa. Então, assim, agora isso é um problema, né? Nós temos trabalhadores que estão dentro do shopping, temos empresários que estão dentro do shopping, né? Temos, enfim, desde o mais humilde, né, lá a pessoa da limpeza que está no shopping até, né, as grandes marcas, etc. e tal, né, pessoas que dependem daquilo. Né? Nós precisamos que o Estado atue efetivamente, né, defendendo o emprego, defendendo os negócios. Né? Acho que isso é um elemento fundamental. Então, não é pensar como esse Estado deve atuar, tanto no sentido mais imediato, né, de garantir emprego, de garantir renda, etc., como de uma forma mais a longo prazo. Né, para, de fato, né, acabar com essa desigualdade social. Quer dizer, a gente não pode pensar que, né, não, vamos acabar com os problemas dando R$200 para as pessoas. Isso é carne barata. Né? Antigamente, na época da ditadura, né, enfim, tem coisas que eu não aprendi nos livros, aprendi porque eu me lembro. Né? Estou ficando velho, meio século de vida. Né? Mas, enfim, na época da ditadura, você tinha as frentes contra a seca. Né? Então, tinha a seca no Nordeste, aquela coisa mais do que esperada, né? Sempre tem seca.
E aí você tinha miséria, né? Aí o que a ditadura fazia? Vamos fazer frentes contra a seca. Né? Então contratava um bando de cara lá para fazer uma obrinha, todo mundo com enxada, não tinha, né? Tinha que ser coisa bem, para empregar todo mundo, tinha uma coisa bem simples, né? E com enxada para todo mundo trabalhar. E pagava uma merreca, vamos dizer isso, R$200 no Paulo Guedes, entendeu? Pagava uma merreca para os caras, e era isso. Né? Isso resolve alguma coisa? Claro, o cara não morre de fome. Né? Ele quase morre de fome, mas não morre de fome, vai sobreviver. Mas, enfim, né? Isso não resolve o problema dele, né? a médio e longo prazo. Isso só contribui para a manutenção da desigualdade social. Professor, acho que isso é fundamental. Eu tenho uma pergunta, eu falo pra caramba, né? Não, mas a ideia é essa. Mas tá ótimo. Eu também tenho pergunta, tá? Depois da Lê, vai responder uma minha aqui também. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta assim. Aí eu acho fantástico, porque a gente está numa possibilidade, né, de ter um professor que está dentro de uma das melhores universidades públicas do Brasil, que é o UFRJ. E aí a minha pergunta é em relação justamente à educação, né? A gente tem aí uma desigualdade social gigantesca, isso a pandemia demonstrou para a gente a olhos vistos, essa desigualdade dentro da educação, que até então estava mascarada, porque estavam lá as crianças na rede pública, as crianças na rede privada, e tudo bem, né? Mas agora a gente escancarou de fato todas essas desigualdades em relação à educação pública, né? E aí eu queria que o senhor, se pudesse colocar para a gente, qual a sua percepção, né, em relação às desigualdades produzidas, né, sobretudo porque esse desgoverno, ele simplesmente tem como um grande projeto, com esse ministro horroroso da educação, o desmonte da educação pública, né, no nosso país. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão do desmonte da nossa educação pública e dessas ideias assim totalmente absurdas em relação à educação e essa coisa de ter escancarado realmente todas essas desigualdades nesse setor que é tão importante para a construção de um país mais justo e mais igualitário. Eu acho que você falou bem, a educação é uma das chaves, não é a única, mas é uma das chaves para a gente diminuir a desigualdade social, né? Uma educação de qualidade, né? Quer dizer, a gente consegue até colocar as crianças na escola, né? Mas consegue dar uma educação de qualidade para elas, né? E esse problema, como você também colocou muito bem, se agravou enormemente agora. E assim como nós temos o pior presidente possível para um momento de pandemia, nós temos o pior ministro da educação possível para esse mesmo momento. Né? Quer dizer, nesse momento, o ministro da Educação tinha que fazer o quê? Primeira coisa, ele tinha que estar pensando exatamente o que é educação nesse momento, como é que nós vamos sair disso, né? Ou seja, como é que nós vamos garantir educação para as crianças, adolescentes, jovens, né? Em todos os níveis. Né? Enfim, ele tinha que estar pensando estrategicamente, né? Pensando o que fazer, né? Para resolver esses enormes problemas. A educação, né? Junto com a economia, é um dos setores mais afetados pela pandemia. Né? Educação, saúde e economia são esses três grandes temas. Então, eu acho que esse desgoverno é mais grave ainda porque é um projeto de destruição. Né? Quer dizer, a gente não vê no Ministério da Educação, como no governo de forma geral, né, a perspectiva de construir nada. Não é assim, eu vou mudar isso por aquilo. Não, eu vou destruir. Né? Eu vou destruir a educação básica, eu vou destruir o Enem, eu vou destruir as universidades públicas, eu vou destruir. Né? O que eu vou botar no lugar disso, né? A princípio, nada. Né? Provavelmente eu vou botar as universidades privadas. Né? Então, isso é muito complicado. Né? Isso é muito complicado porque isso se agrava enormemente, né, no momento de pandemia. Né? Então, esse é um elemento que a gente precisa brigar. Agora, a briga não vai acontecer, o diálogo, né, enfim, vamos dizer, para a gente conseguir resolver isso, não vai acontecer com esse governo. Né? A gente só vai conseguir dialogar para resolver alguma coisa, como a gente tem conseguido alguma coisa, através do Congresso, através do Judiciário, né, com os outros poderes que a gente consegue alguma coisa. Com esse governo não tem diálogo. Não há diálogo. O melhor exemplo agora, nós tivemos a questão dos reitores temporários, coisa e tal. Né? Foi Sim. O Congresso, o presidente do Congresso foi lá de constitucional, coisa e tal.
né? Enfim, não é com o governo. Se chegar lá, cara, faz isso não sei o quê. Não tem diálogo. Né? Esse ministro da Educação não tem diálogo. Né? Então, acho que isso é um problema. Não sei se eu respondi, enfim. Respondeu. Tá bom. Alan. Então, professor, acho que a minha pergunta é um pouco capciosa. Né? Ela puxa para o lado muito filosófico, né? E até polêmico. Bem, eu tenho aqui em mãos um livro do Norberto Bobbio, né? Direita e Esquerda. Eu tenho as minhas críticas a esse autor, né? Enfim, mas é uma leitura válida, é uma leitura importante, né? Para a gente entender as diferenças. E eu estava lendo essa semana, né? Por umas pesquisas, e aí eu lembrei, né? Na nossa conversa aqui, eu falei, não, é importante a gente trazer. Eu peguei um trechozinho aqui no capítulo 7, a página 130. Ele diz assim, o Bobbio, né? Ele falando sobre a igualdade, né, e a questão da liberdade. Né? Ele fala assim, é verdade que a igualdade acaba por limitar a liberdade tanto do rico quanto do pobre, mas com a seguinte diferença: o rico perde uma liberdade que já usufrui, né, uma liberdade usufruída efetivamente, só que o pobre perde uma liberdade potencial. E aí, professor, eu já tenho a minha resposta do que, né, a minha interpretação disso, mas eu gostaria de saber o que o senhor acha, né? E aí, professor, a liberdade, a igualdade, ela limita a liberdade? Rapaz, essa é capciosa mesmo. Deixa eu pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Eu acho que eu entendo, acho que o Bob está chamando a atenção, né, para o fato de que, concretamente, né, numa sociedade desigual, claro, se você é rico, né, você tem condições financeiras, você tem um espaço, né, para realizar o que você quer, que é infinitamente maior, né, do que uma pessoa pobre. Eu tenho uma amiga que tem uma frase ótima, ela diz assim: existe um mundo muito melhor, só que ele custa caríssimo, entendeu? E é isso, né? Enfim, ela está certa. Ela está certíssima, perfeito. É isso, entendeu? Então existe um mundo muito melhor, né? Só que a gente não está nele, entendeu? O cara que é rico, né? Ele está nesse mundo, né? Ele tem uma liberdade que, enfim, que eu não tenho. Não estou falando nem dos pobres, mais pobres, né? O cara que está, né? Enfim, ganhando salário mínimo, mas mesmo nós que não, né? Não temos essa liberdade toda, né? Então, eu entendo que nesse sentido, né, você tem uma diferença real em termos de liberdade, né? E que realmente uma maior igualdade tende a diminuir essa liberdade, sobretudo do rico, né? Mas eu acho que existem alguns elementos, digamos, de liberdade, alguns aspectos, melhor dizendo, da liberdade, né, que eu não acho que sejam afetados, né, desde a liberdade política, né, a liberdade cultural, quer dizer, a igualdade não afeta, pelo contrário, ela possibilita uma maior diversidade. Né? Se você tem uma maior igualdade, né, social, se você tem uma igualdade de gênero, se você tem uma igualdade racial, que eu pretendo que um dia a gente pare com essa, né, bobagem de raça, a gente consiga abolir essa besteira, né? Se eu tenho isso, né, eu tenho no conjunto da sociedade uma liberdade muito maior para todos, né? Enfim, não sei. Eu penso parecidamente. Eu penso assim, as minhas críticas. É claro que a gente também tem que enxergar, né, em que contexto que o Bob escreveu isso, no final da década de 90, dentro ele no próprio livro, né, no último capítulo, ele já fala do posicionamento dele, ele testemunhou a história da Itália, né, o fascismo, então ele sabe, ele foi senador na Itália, ele tem essas características, né, e ele enxerga numa perspectiva diversa da nossa história, né, ele enxerga com a perspectiva de italiano, né, ele é um italiano, e nós brasileiros. E aí quando ele fala, ele levar essas discussões de liberdade, igualdade, enfim, enquanto a gente ainda está discutindo como ultrapassar a desigualdade, né? Essa liberdade que também não foi nos dada, né? Que as liberdades individuais, né? Porque liberdade não é geral, apesar de se falar, né, em geral o conceito, mas as liberdades até a página 2, né? Porque elas são individuais, a liberdade econômica, a liberdade, como você falou, cultural, a liberdade de gênero, enfim, isso tudo são questões que a gente tem que levar para reflexão, né, e que a gente também tem que ponderar na escrita do Bob, né? É verdade. Enfim, obrigado pela sua resposta.
Professor, agora sim, eu acho que é interessante a gente deixar registrado aqui nessa live e aí dizer aí para os nossos seguidores que depois essa live vai estar disponível no YouTube, né? E vai ficar lá para sempre, até enquanto a internet existir, né? E aí a gente pensar nessa questão muito das desigualdades, né? Quais seriam, e aí para a gente aproveitar os nossos minutos finais, quais seriam os caminhos, né, as possibilidades que nós, enquanto brasileiros, que não pertencemos a essa enorme elite econômica e nem tampouco a essa elite política do país, né, podemos contribuir, de certa forma, para tentar amenizar todas essas desigualdades, né? Quais seriam aí os caminhos propícios? Lógico, não é uma receita de bolo, mas um caminho propício para que a gente possa realmente minimizar esses impactos das desigualdades sociais, que a pandemia simplesmente só escancarou ainda mais aquilo que nós, que somos pesquisadores, que somos estudiosos, que somos professores de história e historiadores, a gente já tinha consciência disso. Mas para aquele leigo, né, que pensa em fazer a sua parte, qual seria o caminho, né? Existe um caminho que o brasileiro comum pode traçar para colaborar com esse fim de desigualdade social? Difícil. Eu acho que, de linhas muito gerais, a gente pode falar em participação, né? Ou seja, numa atuação, uma participação ativa na sociedade. Você tem diversos caminhos, né? Desde uma participação na escola, né? Eu dei aula em escola pública durante uns anos, e eu vi alguns pais, né? Pai e mãe, principalmente mães, que participavam da escola, mas havia muitos que não participavam, né? E, assim, eu acho que desde essa participação escolar ela é fundamental, né? Ela é fundamental. A participação, uma participação política, enfim, ninguém é obrigado a participar de partidos, eu não sou nenhum partido, etc. Mas acho que a participação na discussão política, né? A participação nas discussões desses temas que nós estamos falando aqui, né? Ou seja, da questão do feminismo e do machismo, da desigualdade racial, enfim, né? Da homofobia, etc. Tudo isso são temas importantes, né, que precisam ser discutidos, né? E um elemento que me parece importante é que a gente consiga debater isso sem polarização, entendeu? Sem ficar nessa coisa do bom e do mal, né? Que eu acho que é exatamente a lógica que nos levou a esse governo de extrema-direita, né? Eu sou bom e você é mal porque você pensa diferente de mim, né? Não é, né? Enfim, você pode pensar diferente de mim, nós podemos dialogar, né? Nós podemos chegar a um ponto comum, nós podemos fazer política, né? Ou seja, o segundo elemento é isso, quer dizer, não demonizar a política, né? A política é uma coisa positiva. Política não é essa politicagem, política não é corrupção, política é outra coisa, né? Política é exatamente você sentar, né? Conversar, buscar consensos, buscar, né? Formas de resolver problemas concretos, né? Isso é fazer política, né? Então a gente precisa valorizar essas formas que estão tão desmerecidas, né, de convívio social, de fazer política, né? Eu acho que tem um elemento fundamental que o Alan chegou a falar, né, que eu queria tocar, acabei não tocando muito, que é a questão da religião, né, que é um elemento também fundamental, né? O brasileiro se move muito pelo aspecto religioso, né? E eu acho que quando se nós entendemos que o nosso papel é, né, buscar a diminuição dessa desigualdade social, né, desses problemas concretos que a maioria da população brasileira enfrenta, isso passa também pela questão, para o posicionamento dentro da religião da gente, né, aqueles que têm religião, naturalmente, né, ou seja, se posicionar nisso, né, muitas vezes, né, o indivíduo ele é mais progressista, mas pertence a uma igreja que é mais conservadora, etc. E tal, né, ele precisa também se posicionar, né, se posicionar dentro da igreja, se posicionar dentro dos grupos. Eu vejo, né, muitos amigos evangélicos, etc., que, né, têm horror ao fato de que as igrejas, não todas, mas muitas igrejas evangélicas apoiaram e apoiam o Bolsonaro, né, e se posicionam em relação a isso, né, se posicionam em relação a esse tipo de coisa. Na Igreja Católica a mesma coisa, em outras religiões a mesma coisa, né? Então, acho que é esse posicionamento,
né, que não é num momento só, né, só num aspecto, ele é, digamos, multifocal, né, ele é fundamental. Mas é um posicionamento que ele tem que ser mais, como é que eu vou dizer, menos polarizado. Né? A gente tem que buscar menos a polarização, né, e buscar mais criar pontes. Né? Criar pontes é tudo que esse governo não quer. Né? Criar consenso é tudo que esse governo não quer. Né? Criar aliança é tudo que esse governo não quer. Né? O Bolsonaro disse lá no começo do governo, eu vim para destruir. Né? Ele falou isso, né? Bolsonaro não tem superego, né? O que vem na cabeça dele, ele fala. Então, isso aí. Aliança só alô, eu não estou conseguindo ouvir. Hein? Aliança só com o Centrão. Ah, sim, isso. Exatamente. E agora? Porque ele está com medo de ser empichado. Só por isso mesmo, né? Porque senão... Exatamente. É exatamente por isso. Professor, eu quero muito... Alan, tem mais alguma questão que você queira colocar? Olha, são muitas, né? Mas eu creio que durante a fala do professor, né? É porque a gente... Eu né, o professor não deve saber, mas eu trabalho, né? Minhas pesquisas eu falo sobre o anticomunismo católico, né? Então eu acabo trabalhando muito, né? Tentando entender, até porque eu também tenho a religiosidade católica, né? Então eu acabo compreendendo através dos documentos da igreja, enfim, das Sagradas Escrituras, da doutrina que a igreja propaga, e buscando compreender, né, como que a igreja se utilizou dessas falas, né, da autoridade que ela tem para falar, né, o magistério, para poder perpetuar essas discussões que a gente falou aqui, né, a desigualdade, a ideia do anticomunismo, né, a luta, a guerra santa contra os anticomunistas, contra os espíritas, contra os protestantes, enfim. Agora eles se uniram, né, em apoio a um aliado em comum, que é o Bolsonaro, que é tudo menos católico, menos evangélico, menos... Ele é tudo, mas não é. Exatamente. Mas, enfim, professor, deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. O grande problema é que aqui o pessoal tem que fazer a pergunta, né? Eu já me dirijo agora aos espectadores, né? Que o pessoal busque fazer os comentários, né, das perguntas na página, tá, pessoal? Porque se vocês compartilharem, fizerem perguntas, comentários em outras postagens que não sejam a original, a gente não tem acesso, ok? A gente já teve problemas anteriores, né? Então eu venho aqui reforçar essa situação que vem acontecendo, né? Portanto, procurem ir na página do Projeto Múltiplos Saberes e vão na postagem original da live, que está acontecendo lá em publicações, dentro da página no Facebook. Aí vocês podem comentar lá e fazer as perguntas, né? O pessoal aqui agradece bastante, tá? Que foi uma live maravilhosa, uma aula. Nossa, professor aula, super didático, né? Professor, deixa as aulas voltarem que eu vou assistir a aula como ouvinte na UFRJ, hein, por favor. Claro, professor, quero muito agradecer ao senhor por disponibilizar esse tempo, de estar aqui conosco no nosso projeto Múltiplos Saberes. Espero tê-lo em outro momento aqui conosco. Só gratidão por o senhor realmente ter trazido uma temática tão importante e de uma forma tão didática para que as pessoas consigam entender quais os elementos que são necessários ser analisados para a gente pensar a questão das desigualdades sociais no Brasil. Então, foi excepcional. Só tenho que agradecer ao senhor. Muito obrigada e até uma próxima. Contem comigo. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado, tchau, professor. Tchau. Tchau. Que aula, né, Ale? Super aula. Mais uma super aula, né, Alan? Quem esteve aqui conosco desde o início se deu bem, hein? Porque, olha, foi uma discussão muito boa, né? E muito didática, né? Muito porque didática, é interessante a gente ensinar para as pessoas que é necessário, não tem como falar de desigualdade social sem a gente criar aí uma conjuntura de análise de questões para que a gente possa pensar a questão da desigualdade social, né? E essas questões vão permear justamente aquilo que a gente falou durante a nossa live, né? Questões políticas, econômicas, sociais, abrindo aí brecha para raça, gênero e classe.
Então, excepcional a nossa live de hoje. Agradecer o pessoal que participou conosco, né, hoje na nossa live. Assim, como vocês vinham falando, né, que é tão difícil para o leigo, eu já discordo um pouco, eu acho que não é tão difícil, o que falta é a nossa didática, né, para explicar ao leigo, porque ao invés da gente, que é professor de história, a gente é chato mesmo, né, a gente tenta problematizar tudo, a gente tenta trazer aquela linha do tempo, quase que uma enciclopédia, né, trabalhar com literatura, eu acho que não, acho que a gente, para explicar e fazer com que o leigo, assim, a pessoa que não está acostumada com as nossas leituras, né, para que ela tenha uma leitura de mundo do próprio mundo dela, né, abrir os olhos dela, para aquele religioso que diz, tirar as traves dos olhos, né, como diz a Sagrada Escritura, pois é, para que ele possa compreender, principalmente, o que é desigual no contexto em que ele vive, para que ele entenda as diferenças e, a partir da perspectiva dele, ele olhar para trás e aí sim entender como que isso é um jogo de situações, né, de eventualidades, de contextos que foram desencadeando ao longo da história para chegar até onde ele está e tornar a vida dele mais desigual, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar com o leigo, né? Como você disse. Então, eu acho que gente, é trabalhoso, mas dá, né? Pois é. Então, ali, nosso Alan, jabá, vamos lá, os nossos jabá, né? Nossos passe múltiplos saberes, que pós-pandemia estará lá à disposição de vocês, com preparatórios para os concursos Enem, Militar, Magistério, Reforço Escolar, cursos livres, tá? Nosso espaço múltiplos saberes fica ali na Estrada do Monteiro, 244, sala 213, tá? Em Campo Grande, serão todos muito bem-vindos. Na quarta-feira, nós teremos a ilustre presença aqui do nosso querido professor Rafael, né? Rafael Martins vai estar conosco na quarta-feira, também para uma live excelente. Ele vem falar sobre a culinária afro-brasileira, né, em currículos dos cursos superiores de gastronomia do município do Rio de Janeiro, né? A análise frente à implementação da Lei 10.639 de 2003, né? Vai ser uma live excelente, excelente. Não percam, quarta-feira às 7 horas da noite, tá? Estaremos aqui juntos. Exatamente. A gente participação e a gente conta com a participação de todos e todas estarem aqui conosco hoje mais uma vez. A todos. Boa noite, boa noite. Fiquem com bastante saúde em casa, tá? E a gente vai passar essa pandemia e a gente vai estar juntos aí em nossas lives aí futuramente, ok? Fiquem em casa, tá? Quem puder, fique em casa. Abraço, tchau, gente. Boa noite.